casa, no trabalho, na rua e até mesmo em hospitais. Infelizmente, nós convivemos com casos de violência sexual e precisamos falar sobre isso. Hoje, no Diário Cast, dentro do programa Rotina em Debate, recebemos o juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, o promotor Juarez Serafim Leite Júnior e o psicólogo do CREAS, Jonathan Carlos Alvarenga. Sejam bem-vindos, agradecemos aqui a presença de vocês. Obrigado. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos abrir um espaço para vocês se apresentarem para as pessoas que estão assistindo da área de atuação de vocês. Começando aqui pelo juiz. Bem, meu nome é Marco Antônio de Oliveira Roberto, sou o juiz titular da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Caratinga, na qual estou há 5 anos, sendo 4 anos na mesma vara, e também tenho atribuição na área da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tenho 9 anos e meio de magistratura, né, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais eu adotei o estado, né? Eu sou nascido no interior de São Paulo, mas adotei Minas Gerais. Legal. Agora o promotor. Meu nome é Juarez Serafim, eu sou promotor de justiça que atuo titular da 2ª Promotoria aqui de Caratinga. E a 2ª Promotoria ela tem atribuição no combate à violência doméstica contra a mulher e nos feitos criminais da 2ª Vara Criminal da Comarca. Ainda tem atuação no controle externo da atividade policial, na tutela das fundações, defesa dos direitos humanos, dentre outras atribuições. Eu estou aqui na Comarca de Caratinga há quase 2 anos. Vim recentemente da Comarca de Abricampo. Estou no Ministério Público há 4 anos já. E 2 anos aqui em Caratinga. Legal. Bom dia a todos, né? Meu nome é Jonathan, sou psicólogo há 11 anos, formado aqui no Centro Universitário de Caratinga, há 10 anos em atuação na Prefeitura de Caratinga. Ali passei por CRAS, né? Agora estou no CREAS há 5 anos, onde trabalho ali com as demandas de mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes, e também população em situação de rua, né? Então tem muita história para contar. A primeira questão que eu coloco aqui para vocês, pela experiência que vocês têm aí, existe um perfil de abusador? Existe um padrão? Em um primeiro momento, infelizmente não, né? Aquela situação, né? Da mesma forma que dizem, né, que o sociopata não tem rosto, não tem perfil, não tem estereótipo, eu penso mesmo com relação ao abusador, né? O abusador, na minha visão, é uma pessoa, pode-se dizer, livre de qualquer suspeita. É claro que alguns comportamentos podem servir de indicativo. Por exemplo, o indivíduo que fica fazendo muitos agrados à criança, oferecendo doce, né, querendo levar para casa, oferecendo dinheiro, às vezes, nem sempre, mas às vezes pode ser um indício. E esse perfil eu já observei em alguns processos, né, em que a investigação apurou justamente isso, que o abusador gostava de ficar carregando a criança no colo, oferecia doce em troca de favores sexuais, né? Sim. E tratando de infância ou a fase adulta? Tem uma questão que é mais fácil de identificar? Nesse caso envolvendo criança e adolescente. Já na fase adulta, eu já tenho mais dificuldade em identificar esse perfil, né? Que tanto é que nós dependemos nesse caso, assim, eu penso que para identificação é necessário ter um subsídio da psicologia. Vamos falar aqui também com o psicólogo, né? O que ele percebe desses comportamentos aí, geralmente? Olha, como disse o doutor, né? Não existe um perfil certo, né? Não dá para dizer, este é o perfil psicológico de um abusador. Mas é possível identificar, né? A proximidade extrema, pessoas que provavelmente sofreram algum tipo de abuso também na infância, né? São pessoas, inclusive, que têm muita dificuldade de procurar a terapia, né? Preferem se isolar até. São indivíduos adultos que têm pouca comunicação dentro de casa, baixa frustração, né? Baixa limiar de frustração. Então, a violência sexual vem aí como uma pulsão, né? Como uma repetição do ato infantil. Não é a grande maioria que teve problema na infância de abuso. Na verdade, as pesquisas demonstram
são cerca de 30%. Né? Então tem uma gama aí de 70% que não cobre esse grupo. Por isso não tem rosto. Né? Mas são as perversões sexuais. Né? Existe ali um chamariz. Por exemplo, é comum que uma pessoa que comete esse tipo de ato violento, quando são identificadas, elas dizerem algo do tipo: foi a criança que me aliciou e não o contrário. Né? Então, é uma situação que não tem perfil exato, mas tem como identificar. Né? Adultos que ficam muito tempo isoladamente com uma criança, ou que preferem sair sozinhos, até que tem esposa, que tem família, que tem filhos, etc., mas evitam, preferem às vezes ficar em casa quando as crianças estão em casa. Na maior parte são familiares, são primos, são tios, são pais, são avós. Né? Pessoas que deveriam defender o direito da criança e do adolescente e acabam violando. Promotor, quais são os desafios dessa apuração? Existe a questão da materialidade para poder chegar? Acho que o principal desafio que a gente enfrenta, né, toda a rede que está ali, tanto na persecução penal quanto na rede de apoio e acompanhamento, é trabalhar com a subnotificação, né? Porque a grande maioria dos casos não chegam ao conhecimento das autoridades. Há pouco tempo estive fazendo umas pesquisas e foi feito um levantamento pelo Instituto IPEA de que 10% dos casos de estupros chegariam ao conhecimento das autoridades. Então acho que o principal desafio que a gente enfrenta é conscientizar a população, conscientizar essas mulheres, que são as principais vítimas dessa violência sexual, da necessidade delas denunciarem. E assim, a gente até compreende, né, que muitas das vezes, para uma mulher que sofreu uma violência sexual, seja dentro do grupo dela familiar, né, que acho que é um número de casos significativos, ou mesmo quando é por parte de desconhecidos, é que ela tem ali aquela preocupação de preservar a imagem dela, de preservar a família dela. Então, assim, o nosso desafio é estruturar, aprimorar essa rede de atendimento à vítima, de acolhimento a ela, para que ela se sinta encorajada a tomar o primeiro passo e denunciar. Né? A gente tem casos aí que a gente vê que a partir do momento que a primeira vítima denuncia, as demais vêm para denunciar também. E isso é muito relevante para a gente, porque o depoimento, às vezes a gente já não tem mais aquele vestígio material, porque o fato já aconteceu. Mas as declarações da vítima, das diversas vítimas, porque geralmente vamos dizer assim, o abusador, o predador sexual, ele não tem um perfil, mas ele tem um padrão de comportamento, né, que ele adota, e geralmente ele tende a reiterar naquilo, ele não pratica aquilo, um fato isolado e geralmente ele continua com aqueles atos dele. Então assim, essa denúncia, quando ela chega ao conhecimento do Ministério Público, da polícia, ou da própria assistência social, e eles reportam isso para as autoridades para que seja feita a apuração, esse trabalho que deve ser feito para orientar, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem. A gente tem vários tipos de violência sexual também, é importante diferenciar, né? Tem importunação, tem abuso, e que vocês falassem um pouco desses tipos aí que a gente tem de violência. Então, assim, a violência sexual, ela pressupõe a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a dignidade sexual, que é um capítulo previsto lá no Código Penal, a partir do artigo 213. Então, nós temos o estupro, que antigamente o crime de estupro se configurava quando havia a conjunção carnal. É o famoso brocardo, imitio penis in vas, né, a expressão latina. Aí em 2009, com a lei 2015, a 12.015, passou assim, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O que se pressupõe é que a intenção do agente seja de satisfazer a própria libido. Né? Então nós temos a primeira figura do estupro clássico, né, 213 do Código Penal, que pressupõe o uso de violência física ou grave ameaça contra a vítima. É aquela famosa situação em que o agente encontra uma mulher, a agride e depois finalmente a violenta sexualmente, seja através de conjunção carnal ou outro meio. Aí nós temos também outras condutas, né, como a
a importunação ofensiva ao pudor, que não chega a configurar o estupro, porque assim, eu vou dizer, existe uma gradação dessa violência. Por exemplo, teve aquele famoso caso em São Paulo, no metrô, foi no metrô ou no ônibus, não me lembro exatamente, em que o sujeito ejaculou na mulher. Aí gerou muita discussão se essa conduta configurou o crime de estupro ou se configurou apenas uma outra infração penal, né? Uma importunação ofensiva ao pudor, que na época estava tipificada como contravenção. Gerou uma discussão. Assim, na minha opinião pessoal, não houve, tem que avaliar o que? Se houve uma violência física ou uma grave ameaça, né? Mas para configurar, né, o crime de estupro. Então assim, o tema ficou aberto, ainda gera muita discussão. Eu penso que o legislador deveria ser mais claro, né? Deveria haver mais uma clareza para definir o que é o estupro propriamente dito de outros crimes sexuais. Então as leis ainda têm que avançar, né? Mas como vocês avaliam essa questão das leis? Estão avançando ao longo dos tempos tratando? Assim, tem havido avanços, na minha visão. Mas eu acho que muitas vezes o legislador falta com o que eu chamo da legisprudência. Elabora uma lei, mas assim não pensa nas consequências práticas, especialmente no que se refere à sua vagueza, porque pode gerar muitas interpretações, pode gerar dúvidas, né? E aí, como o direito não é uma ciência exata, né? É uma ciência eminentemente humana, aí pode gerar assim, dúvidas se o caso configura o estupro ou se configura outro crime sexual. Isso, de certa forma, também contribui para a impunidade, né? Com certeza, contribui para a impunidade, porque no direito penal, né, o nosso direito penal, assim, sempre, na dúvida, a dúvida tem que ser resolvida em favor do acusado. Né? Seja, se houver prova insuficiente, a solução é a absolvição. Aí, se houver uma dúvida entre dois tipos, se o fato configura o crime X ou Y, tem que ser resolvida da forma mais favorável. Certo. Nos últimos meses nós temos visto muitos casos explodindo na mídia se tratando de violência sexual. Mais recentes, aquela atriz Clara Castanho acabou sendo exposta, fez uma adoção legal. Tivemos também o caso de uma criança de 11 anos que foi estuprada e aquela polêmica da questão do aborto. Eu queria entender um pouco sobre o que a legislação diz a respeito de aborto legal e também a respeito da doação legal da criança, se tratando de caso de estupro. Bem, no caso do aborto, como nós bem sabemos, né, o aborto, em regra, no Brasil é proibido. Existe uma discussão sobre alguns movimentos que visam uma legalização do aborto em qualquer hipótese, invocando a dignidade da pessoa humana, a questão referente aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Mas, no momento presente, o aborto é legal. Aí tem as exceções, né? Caso de risco de morte para a gestante e para a criança, bem como nos casos de estupro. Então, o Código Penal prevê expressamente a possibilidade de interrupção da gravidez e no caso de estupro. Mas no caso da menina, né, o caso que deu muito lá de Santa Catarina, deu muita repercussão, né, gerou assim, eu costumo dizer, né, o tribunal da internet, né, já praticamente sem conhecer os autos, sem conhecer a fundo o fato, já emitiu um juízo de valor e julgou, né? Nesse caso, a menina já estava com a gestação avançada, salvo engano, com 6 ou 7 meses. Hoje se conta por semanas. Claro, pela lei é possível, a lei textualmente é possível o aborto. Mas assim, eu não, em momento algum, desaprovo a conduta da juíza, que está sendo massacrada pela imprensa, porque foi feito que uma ponderação de interesses. De um lado, o direito ao aborto nos casos, né, de estupro. De outro lado, o feto. O feto é um ser vivo, né? A concepção, a nossa legislação dispõe que a vida intrauterina começa, né, com a concepção, que se dá através da nidação.
será que eu deixo assim uma pergunta em aberto, será que não seria prudente, em razão do estágio gravídico da menina, da mocinha, ter aguardado a criança nascer, o nascimento, em não havendo risco para a gestante, depois proceder à entrega legal para adoção? Então, foi o caso, por exemplo, da atriz que doou, né? Sim, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê essa hipótese da entrega legal, que é um procedimento bem simplificado. A mãe informa, né, ela manifesta o interesse em não ficar com a criança, inicia-se um procedimento, é feita uma avaliação social ou psicossocial, conforme o caso, né, conforme o caso concreto. Depois ela é ouvida em juízo, né, ela é ouvida em juízo para saber, até para o juiz avaliar a espontaneidade dessa intenção, e em caso positivo profere uma sentença destituindo o poder familiar e determinando a entrega legal. Então, assim, é uma situação, né, que pode gerar mais de uma solução, não necessariamente o aborto. Claro, se fosse no início da gestação, nos primeiros 2, 3, 4 meses, ótimo, mas será que numa fase avançada, né, a menina já passou todos os percalços de uma gravidez, como é sabido, ter que abortar nessa etapa, né? Então, assim, eu deixo sempre esse ponto, não estou me posicionando corretamente, mas eu deixo assim um ponto para reflexão. Eu acho que as pessoas deveriam refletir melhor antes de tomar um partido de uma forma unilateral e defender o lado X e Y, até de forma agressiva, né? Assim, a ponto de enxovalhar a reputação seja da menina, seja da juíza de Santa Catarina, né? A exposição, infelizmente, também tem acontecido muito, a exposição desses casos, sim, dessas vítimas, e acontece o que o senhor disse realmente. Gera uma super exposição. Que, assim, e essa exposição pode literalmente acabar com a reputação da pessoa, né? Acho que por lei, esse procedimento é um procedimento sigiloso. É sigiloso. Né? Não deveria ser divulgado, porque é direito da mulher, né? No caso, se ela quiser entregar a criança para adoção. E ali teve uma exposição. Houve um vazamento, né? De informação, né? Que eu acho que está sendo apurado como que foi. Sim. Houve esse vazamento. Mas a lei garante para a mulher o sigilo ali, se ela quiser entregar a criança para adoção. O sigilo desses procedimentos são tão importantes que isso inibe, inclusive, qualquer tipo de denúncia. Né? Uma adolescente que ficar grávida pode pegar um caso como desse, eu vou sair por aí para virar, né, chacota de todo mundo. Não é por aí, né? Concordo com os colegas que o sigilo tem que ser preservado. O estudo psicossocial, achei incrível a fala do senhor aí, porque imprescindível, né? É necessário. Essa criança foi ouvida, né? Ela tinha realmente o interesse do aborto, ou ela foi ouvida antes, sim, quando da questão do estupro, né? Ela foi orientada, ela foi acompanhada, não foi? São tantas questões que emergem daí que é muito difícil. E aí, de novo, a internet sem sabedoria acaba estragando todo o processo, né? Acaba interferindo, na verdade, na moral de uma família, na moral de uma juíza, por causa, sei lá, de posicionamentos não necessariamente, como é que eu vou dizer assim, pautados na verdade, né? Eu só queria voltar aqui, a gente estava comentando sobre essa importância como é que eu vou dizer assim, das campanhas, né? O doutor falou da necessidade de sensibilizar a população. Caratinga tem, né? Nós temos aí o 18 de maio, que é o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Infantil. Nós temos aí os programas de erradicação do trabalho infantil, que envolve, inclusive, a exploração sexual, né? E tem as campanhas de carnaval, que a gente faz também contra a violência sexual. Então, existem campanhas municipais, e eu sempre bato nessa tecla lá no CREAS, ou onde eu vou, que a sociedade tem que tomar parte daquilo que é dela. Se o estupro ele ainda continua sendo imenso hoje, é porque a própria sociedade se cala, né? Faz parte do enredo social a sociedade lidar com os problemas que são atinentes dela. Por exemplo, se uma criança, um vulnerável, ela é
afligida por um pai, por um tio, a primeira resposta da família normalmente é: como é que eu faço para isso acabar depressa? Né? Para isso não dar burburício. É simples a gente lembrar que o estupro não acontece apenas nas famílias de baixa renda, e nem muito menos apenas nas zonas rurais onde é afastado. Acontece também na família de poder aquisitivo grande. E às vezes até acontece mais, só que esses casos não chegam. São, como se diz popularmente, abafados. São, né? Abafados. Às vezes é pago, a separação acontece ali no... Aí não vaza. E não vaza. E é importante que isso comece, isso tem que vazar. Isso precisa vir à tona. Porque assim a gente consegue ter uma política efetiva. Né? Enquanto a própria sociedade tentar abafar os casos que são dela e deixar isso aí, né, não participar desse processo que a própria legislação mostra, né, que a própria Constituição fala, que é dever da sociedade cuidar da criança e do adolescente, né, ajudar nessa proteção que primariamente é da família, só depois vem o Estado. Se a sociedade agir, né, não só em meras denúncias, mas ela entender que isso é uma ferramenta de uso dela, se ela identificou, né, e puder auxiliar tanto as instâncias governamentais e jurídicas, as polícias, na investigação nesses processos, a gente tem muito mais qualidade de trabalho nessas questões. Inclusive de exigir o setor público, né, que aí é dever do setor público, trazer aí um tratamento psicológico para a família, inserir nos programas de trabalho com a família, né, que é o PAEF e o PAEF, que é o Programa de Atenção a Famílias e Indivíduos, do CRAS e o do CREAS, onde tem grupos, onde tem orientações. Por exemplo, lá no CREAS nós temos o grupo de mulheres vítimas de violência. E esse grupo bomba, a gente sai, a gente viaja com elas, a gente faz várias dinâmicas com elas, e são mulheres que antes viviam numa conchinha, agora elas estão, né, mandar até um abraço para elas aqui, não sei se elas estão nos ouvindo, mas são mulheres que hoje conseguem pensar num protagonismo. De tanto a gente abafar os casos, ou de tanto as famílias tentarem abafar os casos, que nós temos nós temos um boom de depressão e de crise de ansiedade, inclusive na adolescência. Né? Eu queria saber, nas respectivas áreas de você, se recebe muitos casos de violência sexual? Qual que é o perfil desses casos? Infelizmente, os casos não são poucos, né? Nós recebemos vários, sobretudo envolvendo criança e adolescente. E é sempre aquele perfil, aquela situação, eu vou dizer, corriqueira. Né? Após a investigação, quando se apura, né, a autoria do fato, quase sempre, o autor da violência sexual é alguma pessoa próxima à vítima, né? Seja um familiar, como um pai, padrasto, avô, tio, primo, irmão, etc. Ou então algum amigo, né? Alguém que mantenha vínculos de amizade mais próxima com a vítima e seus familiares. É sempre assim, como foi dito aqui, não dá para traçar, né, um perfil de acordo com a cara do indivíduo, mas os padrões comportamentais, né, as circunstâncias costumam ser essas. Né? A investigação vai apurando, como se diz, pouco a pouco a coisa vai ficando clara. Né? O que é interessante é que, geralmente, nos casos em que as vítimas são crianças e adolescentes, como o doutor pontuou, geralmente é uma pessoa do núcleo familiar mesmo que está envolvida ali no abuso. E acaba que essa questão de ser uma pessoa do núcleo familiar, alguém que deveria estar ali para protegê-la e estar ali, né, atacando dessa forma, gera ali, eu acho, para a criança, para o adolescente, assim, efeitos nocivos que ela vai levar para o resto da vida dela, né? Como o Jonathan pontuou, né? Essas crianças, às vezes, por conta do abuso que elas sofreram, elas acabam, às vezes, no futuro até reproduzindo certos atos. E hoje eu percebo que, ainda pontuando dentro do que o Jonathan estava comentando, a gente tem hoje uma sociedade que, apesar de todos os avanços, ainda é machista, é uma sociedade patriarcal, mas que a gente tem tido muitos avanços, né? Então a gente tem algumas legislações, como
a Lei Mariana Ferg, onde um incidente que aconteceu, que protege a vítima ali dentro do processo criminal, para evitar que ela seja constrangida, que ela seja humilhada, que ela sofra uma nova violência ali dentro do processo judicial. E um outro ponto que eu acho muito importante, dentro disso que a gente está conversando, é se colocar no lugar da vítima. Porque esses julgamentos públicos que acontecem, né? A gente estava mencionando aqui 2 casos. Um de uma pessoa que queria abortar e um de uma pessoa que queria entregar o filho para adoção. E os 2 casos foram massacrados, né? De um lado, devia garantir o aborto, e de outro lado, ela não podia estar entregando a criança para adoção. Então, assim, se percebe que a mulher está sempre sendo julgada, independente da escolha que ela tem, né? E eu acho que quando a gente pede à sociedade de ter empatia com essas mulheres, é porque para elas estarem ali falando, elas já passaram muita coisa, já tiveram que tomar muitas decisões e se expor para buscar uma solução. Então, assim, a gente tem muitos avanços hoje, mas a gente ainda tem muita coisa a ser feita, a ser melhorada. E é um processo contínuo, né? A gente continua aí tendo conquistas, mas a gente vê que os casos continuam acontecendo, né? Então, assim, a atuação de todos os órgãos envolvidos, eu acho que é essencial para tentar conter e evitar. Que a impunidade também, eu acho que ela é uma mola propulsora ali de crimes sexuais contra mulheres. Lá no CREA chegam muitos casos, Jonathan? Olha, tem umas gavetas meio cheias lá, viu? A gente trabalha direto lá, o judiciário, promotoria, sempre manda pra gente. Quase toda semana chega um caso novo. Fora o encaminhamento do conselho tutelar, né, e da própria sociedade. Porque nós não apuramos denúncia, mas nós fazemos ali a primeira visita e depois encaminhamos aí o caso para as autoridades legais. Então, hoje tem cerca de pelo menos uns 100 casos em acompanhamento. Tá? Fora aqueles que ainda não fomos fazer visita. E aí esse acompanhamento ele se dá via parceria, né? Tem o Projeto Sombra e Água Fresca, tem a FUNCINE, né? Tem o próprio Serviço de Convivência do CRAS, que a gente encaminha para que essas crianças tenham ali a qualidade de sociabilidade, né? de se socializar ou de passar de uma forma menos tensa sobre esse processo. As famílias são conduzidas ou são orientadas em relação ao processo que elas devem fazer de denúncia, se já tem uma denúncia ou se já tem algum processo estabelecido. Nós temos lá a advogada do CREAS que faz essa pesquisa para ver, né, para orientar a família qual que seria o próximo passo, né? E tem a assistente social que faz a acolhida, a gente faz visita domiciliar, eu faço escuta dessas famílias, encaminho para CAPES, policlínica, posto de saúde, para serviço de psicologia para serem acompanhados. Então, tem muito trabalho para nós aí. Quais foram os casos mais chocantes que vocês tiveram conhecimento? Um caso que me chocou, assim, que até hoje, quando eu lembro, assim, fico impressionado, foi no início da carreira, na comarca de Conselheiro Pena, né? Foi minha primeira comarca, lá eu trabalhei por 2 anos, entre 2013 e 2015. Um caso de abuso sexual em que a criança com cerca de 2 anos e a pessoa que abusou foi a própria mãe. A criança não tinha paternidade reconhecida e foi a mãe. Inclusive o caso ocorreu no município de Cuparaque, que integra a comarca de Conselheiro Pena. E a avó materna percebeu que a criança estava chorosa, né? É uma menina, que a criança estava e notou um ferimento na região vaginal. Levou ao médico, constatou que havia um rompimento imenal, rompimento do ímen. Aí a saúde comunicou imediatamente o Conselho Tutelar ao Ministério Público, uma investigação foi iniciada e se constatou que a própria genitora abusava da filha, né? Ela inseria o dedo na região vaginal e se masturbava, né? E também praticava outros atos libidinosos contra a própria filha de 2 anos. Aí depois a investigação prosseguiu, iniciou-se um processo e ela, ao ser interrogada, confessou o fato. Ela confessou tudo,
assim, até com um certo ar de indiferença, assim, ou melhor, até com um certo ar de deboche. Aí depois eu lembro que eu a indaguei, mas por que você fez isso? Ela respondeu, doutor, porque eu sentia tesão. Né? Assim, então, é algo, né? Claro, o magistrado tem que manter a imparcialidade e tal, mas como ser humano, né? Todos nós somos seres humanos, como ser humano que tem a empatia, né? Que a empatia é algo que se presume nas pessoas, assim, algo que mexeu muito. Confesso que fiquei até eu não consegui nem dormir direito à noite, imaginando o caso. Né? Porque a pessoa que normalmente mais vai proteger o filho ou a filha, mais do que o próprio pai e a mãe, né? Que carregou por 9 meses. Né? Aquela, assim, como se diz, é o instinto materno. O instinto materno é mais forte que o paterno, em regra. Aí a própria mãe abusava da filha. Aí, claro, no caso ela foi condenada, né, por estupro de vulnerável e, ao mesmo tempo, um processo na vara da infância e juventude que culminou com a perda do poder familiar. Isso é muito chocante. Realmente. Chocante. E, no caso, a própria avó materna, mãe dessa mãe que poderia, digamos, tentar encobrir a filha, foi a avó que tomou atitude. Pronto. Assim, um dos casos mais chocantes que eu já trabalhei, assim, é aquele que se às vezes vê e não consegue compreender como alguém pode fazer aquilo com outro ser humano, é abuso sexual de criança, bebezinho, sabe? Assim, acontece com frequência, às vezes não é tão divulgado, mas acontece. Mas eu trabalhei num caso em que o agressor chegou a fazer uma penetração num bebê, e isso machuca muito o bebê, né? Que é um bebezinho ali, era uma menininha, e ela ficou com uma lesão muito grande, assim, sabe? Aquilo você fica assim, gente, como que uma pessoa pode fazer isso com um bebê, né? Com qualquer pessoa é inadmissível, mas você pegar um bebê que não tem condição de oferecer resistência nenhuma, nada, e machucá-lo daquela forma, e o pior, que isso geralmente acontece, é pelo pai, é pelo padrasto, é pela pessoa que está ali dentro da casa dela. Então, assim, os estupros que eu peguei envolvendo bebê, para mim, foram os mais chocantes, assim, que eu infelizmente tive que trabalhar, assim, porque você vê o que foi feito com aquela criança ali, dói na gente, assim, como ser humano, como o doutor contou, aquilo você não, eu acho que é impossível, né? Eu não sei como que a psicologia pode falar sobre isso, mas assim, é impossível entender como alguém pode fazer isso com um bebê ali. Assim, dos casos que eu trabalhei, esse para mim foi um dos mais chocantes que eu já tive que trabalhar. Você, Jonathan, que chega para você. Quando eu cheguei no CREAS, a primeira vez que eu estive no CREAS, na verdade, foi em 2014. E eu trabalhava até então numa equipe chamada Equipe Volante dos CRAS, e a gente visitava muitos distritos. Cheguei num distrito, eu e uma colega assistente social, nós dois éramos recém-formados e recém-chegados na prefeitura para esse tipo de trabalho. E aí nós chegamos a uma escola, a diretora da escola nos chamou, e a escola inteira sabia do caso, mas de novo, é aquela situação em que às vezes a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo que tem nas mãos, né? Daí a importância da sensibilização, das campanhas, etc. A escola nos chamou e falou, nós estamos desesperados, tem uma menina aqui que fala que foi abusada pelo tio. E ela conta isso para todo mundo, ela só não conta isso para os pais. Então nós precisamos da ajuda de vocês. Nós chamamos ela, está na biblioteca da escola, conversamos com ela, e aí ali nós tivemos que tomar uma atitude que para mim foi uma atitude muito difícil, porque embora ela contasse tudo, era uma menina de 14 anos, ela contou tudo, detalhes do que estava acontecendo, que o tio ia para lá nos fins de semana, se deitava com ela quando os pais estavam dormindo, aquela vontade enorme de denunciar. E ela falava com a gente assim, mas eu não quero fazer denúncia, porque eu acho que meu tio é doente. É um outro engodo que às vezes as famílias têm, de entender que isso é pura doença, né? Isso é pura doença, e não é pura doença, tem uma falha de caráter aí também. E ela falava isso. E naquela ocasião eu pedi para ela fazer algumas técnicas da psicologia, algumas produções gráficas, até para resguardar o trabalho da gente. E aí nós tivemos que tomar uma atitude de deixar ela uma semana para pensar.
Aí você pensa, mas não pode fazer isso, tem que denunciar na hora. Mas a gente tem que trabalhar com aquilo que é trazido pra gente. Se a gente denuncia e a criança desmente, ia ficar um problema pra gente também, né? Então nós demos uma semana para ela, nós fizemos questão de voltar lá, a gente só volta a cada 20 dias ao distrito, mas nós voltamos rápido lá. E quando voltamos, uma segunda-feira, ela já estava na porta da escola esperando a gente, virou pra gente e falou assim, eu quero denunciar e quero denunciar hoje. Porque meu tio foi lá de novo, fazia um mês que ele não ia, por isso que eu achei que estava resolvido. Mas eu tenho que contar uma outra coisa. Lá em casa são 3 irmãs. Sou eu, a mais velha, tem a do meio e tem a mais nova, de 7 anos. Eu sou abusada desde os 7. Minha irmã começou a ser abusada desde os 7. E a minha irmã de 7 anos está começando a ser abusada também. Então eu não quero que isso aconteça mais. Dali, no mesmo dia, voltamos para Caratinga, reunimos o conselho tutelar, o próprio CREAS, né? Que eu fazia parte de uma outra equipe. Então reuni o CREAS, o CRASO, da rede de referência, todo mundo falou, vamos fazer alguma coisa. E aí dentro de no máximo 2, 3 dias o homem estava preso. Hoje ele faz parte da APAC, né? Tá ali trabalhando a sociabilidade dele também. As crianças hoje não são mais crianças, né? Hoje a mais velha tem 22 anos, fiquei sabendo que casou, tem uma vida, né? A do meio tá pro sul do país e a mais nova acho que está na casa de uma tia, mas foi um caso assim que ao mesmo tempo causou muita comoção. Foi um caso onde a gente conseguiu ajudar a resolver alguma coisa a partir do acolhimento da família. Que ótimo que elas denunciaram ainda jovens, né? Porque acontece às vezes chegar à idade adulta, já anos sofrendo ali aquela situação de abuso, de estupro. E eu enalteço aqui a postura da escola. Né? A postura da escola. Que é quem lida diretamente, né? Que é quem lida. Muitos dos casos são ditos dentro das escolas e as escolas às vezes têm a dificuldade de assumir esse compromisso. Mas essa escola foi um diferencial porque ela literalmente foi lá na rua e falou, vem cá, chega aqui, os casos estão desesperador, a gente não consegue lidar com ele sozinho. Às vezes é tão um desenho, né, que a criança faz. É muito importante, né? Eu sempre falo que nos procedimentos, mesmo já judicializados, é muito importante o subsídio da psicologia. Até mesmo para apurar se não é uma denúncia falsa. Porque muitas vezes, né, em crime sexual, assim como em outras situações, ocorre uma denúncia, por exemplo, por vingança. Sim. Às vezes o relacionamento terminou, a mulher, né, a mulher às vezes ficou com raiva porque foi deixada e acaba inventando uma situação de abuso sexual, que a filha ou o filho foi abusado, né? Aí faz uma denúncia e assim, e uma denúncia falsa, as consequências são muito graves. Por isso é importante, né, como o Jonathan disse aqui, a atuação da rede socioassistencial. Aí observando as técnicas da psicologia, como desenhos, né, a entrevista, uma dinâmica, para averiguar se realmente ocorreu esse fato. Então, inclusive, a abordagem, a forma como vai conversar com essa criança. Eu queria citar um exemplo disso que o doutor falou. Há uns meses atrás nós recebemos um encaminhamento do conselho, porque a criança tinha dito na frente da vizinhança inteira que os pais tinham abusado dela. Os 2 pais tinham abusado dela. Isso porque ela tinha fugido de casa e aí foi para casa de uma colega com a intenção de se encontrar com o namorado, que nem sabia o endereço desse namorado, e os pais foram atrás com a polícia. Acuada, ela falou, meus pais fizeram isso e isso, aquilo comigo. E esse caso, assim, chegou a ter afastamento, né, dos pais, a orientação que a criança ficasse com os avós e os pais não vissem mais a criança por enquanto, até que isso se esclarecesse. E o CREAS começou a atuar. A gente está lá conversando com a criança e estava tão confuso porque tinha a psicóloga do conselho atuando e tinha o psicólogo do CREAS atuando ao mesmo tempo para tentar entender se essa criança estava falando alguma mentira. Porque quando você coloca os pais na parada, você tem que, sabe, tem que ter elementos para isso. E não tinha elementos palpáveis para isso. Depois de 2 meses trabalhando, conversando com a moça chega um dia abraçada com o pai
um abraço de afeto, e ela chega para mim e diz assim: eu tenho que contar a verdade. Na verdade, aquilo não aconteceu. Eu só estava me sentindo acuado, porque eu queria fugir com meu namorado. E, na verdade, eu fiquei assustada na hora e contei essa mentira e eu tive que sustentar ela. E aí a gente pesquisando um pouquinho mais a fundo e paralelo sobre esse contato desse namorado, nós fomos descobrir que ela conheceu esse namorado através de uma espécie de live de YouTube, que ela tinha um cantor lá que ela gostava, uma dupla que ela gostava, e aí tinha um grupo de WhatsApp anexado. Ela entrou nesse grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp levou ela para um outro grupo, e aí o rapaz começou a pedir foto dela peladinha, né, pedir para ela usar um objeto fálico que os pais tinham em casa para ela fazer o próprio ato sexual, ameaçando ela, queria contar para os pais. Então, quer dizer, ela fazia parte de uma rede de pedofilia. Hoje o caso está na delegacia de polícia civil lá em Belo Horizonte para ser apurado, né, e tal. Mas então, assim, é muito complicado, tá? Queria essa contar questão da esse caso. apuração, Essa questão da apuração ela é muito complicada, né? O que a gente precisa ainda avançar nesse combate, tanto se tratando de crianças, adolescentes, também as mulheres adultas? Sim, ainda como foi dito aqui, já tivemos alguns avanços louváveis, mas ainda é preciso avançar muito, porque muitos casos, a maioria, ocorre a subnotificação. Acaba assim, como popularmente se diz, abafados. Seja a família abafa o caso, né? Mas ainda assim, nós temos muito que evoluir, porque no Brasil ainda predomina, de um certo grau, maior ou menor, o que alguns chamam de cultura do estupro. Então, uma mulher, imaginemos o caso, a mulher ela foi estuprada na rua, numa festa, numa balada, seja onde for. Ah, mas olha a roupa que ela estava usando. Ela estava vestindo um micro vestido, um shortinho, né? Ela estava quase nua. Aí assim, muitos dizem, às vezes a própria imprensa, né, vários setores, segmentos falam: ah, mas ela também pediu para ser estuprada, né? Olha o jeito que ela estava vestido. É sempre uma forma de punir, de culpabilizar a mulher, né? A mulher parece que assim, ela tem culpa de tudo. Aí eu pergunto assim, e daí que ela estava vestida assim? Cada coisa, não temos que separar o joio do trigo. O fato de a vítima vestir-se da forma X ou Y não pode servir de justificativa para um ato tão reprovável. É sempre bom destacar também, eu acho importante falar sobre o estupro de vulnerável, que é o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. E aí existem duas situações. Primeiro, no caso em que a vítima é menor de 14 anos. Nesses casos, a violência é presumida, ainda que haja consentimento, ainda que haja experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso. Ocorreu o fato, tem-se o crime. Inclusive é entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça. Uma outra segunda situação de vulnerabilidade é no caso em que a vítima possui alguma doença física ou mental que a impeça de oferecer resistência. E enfim, terceiro, falei dois, mas a terceira situação, que é um critério mais subsidiário, qual seja, aquelas hipóteses em que, por qualquer motivo, é impossível oferecer algum tipo de resistência. Eu destaco o estado de sono, né? Primeiro, o estupro, como eu disse, não é necessariamente a conjunção carnal. Qualquer situação de abuso sexual, né, que tenha fins libidinosos. No caso, a vítima está dormindo. Chega alguém e abusa, né? É claro que a conjunção carnal, a vítima vai acordar. Mas ocorrendo o abuso com fins libidinosos também configura o crime de estupro de vulnerável. Em data recente, esse foi o entendimento que o STJ adotou. Tanto é que eu postei, né? Eu fiz uma postagem no meu Instagram, na página profissional, informando sobre isso. É um tema até interessante para quem atua na rede socioassistencial, nas carreiras jurídicas, bem como para quem presta concurso público.
Então, assim, né, finalizando, ainda tem muito que avançar. Primeiro, uma mudança na própria sociedade. É assim, essa cultura do estupro, ela decorre justamente dessa mentalidade machista e patriarcal, né? Faz parte do chamado machismo estrutural. Eu ainda nessa questão do que a gente precisa avançar, eu entendo assim que como o doutor pontuou, eu também já tinha pontuado, a legislação tem avançado muito, né? Os crimes de abusos sexuais têm penas elevadas, a gente tem leis que permitem ali evitar a revitimização da vítima, mas não adianta só a lei, você tem que ter estrutura, né? Porque uma coisa é o que está no papel, lá está muito bonito do jeito que está, mas na prática está acontecendo. Então, o tratamento que se dá a esses crimes, ele tem que começar desde o momento em que a vítima ela vai lá na delegacia, de ter uma estrutura para que ela possa ali relatar com tranquilidade o que aconteceu, possa relatar com privacidade o que aconteceu. Ela não tem como fazer um boletim de estupro do lado de alguém que está fazendo um boletim de furto, que ela está relatando ali uma ofensa que ela teve, a honra dela, a dignidade dela, que ninguém mais precisa saber, a não ser quem tem que adotar diligências ali para apurar quem é o autor e responsabilizar. Tanto no âmbito do sistema judicial também, a gente tem legislações, mas a gente vê que às vezes acontece situação da vítima estar sendo revitimizada ali dentro do processo, garantir que a punição desses agressores se dê de forma célere. Então, se tem uma condenação, se tem a condenação em segundo grau, quando que ele vai iniciar o cumprimento dessa pena dele, né? Que hoje tem essa discussão de quando vai iniciar o cumprimento da pena. Até pouco tempo atrás o STF entendia que com a decisão do Tribunal de Justiça já seria possível executar. Essa decisão foi mudada recentemente, então hoje a princípio a decisão de segundo grau não precisa, então a pessoa vai ali adotando várias manobras para ir recorrendo até onde for possível e evitar ir para a cadeia, para ficar na rua, ficar solto, né? E como eu tinha dito no início, geralmente o predador sexual, vamos chamá-lo assim, ele tende a reiterar, né? Então, assim, tanto o tratamento à vítima quanto a punição do agressor e retirá-lo ali do meio social, e a estruturação dos órgãos, né? Do próprio CREAS, do CRAS, das delegacias, do sistema de justiça, trabalhar a estruturação e a capacitação dos profissionais para que deem um atendimento adequado, eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos. Bom, eu gostaria de responder essa pergunta nas 3 instâncias. Vou falar primeiro da família, né? Eu sempre bato nessa tecla, ou na tecla da sociedade, porque são os 2 primeiros suportes de uma criança. Família, o núcleo onde essa criança nasce. Nós precisamos não só identificar o agressor, mas também trabalhar com ele. Nós precisamos entender quem é essa pessoa, né, o indivíduo que agride, e literalmente sabermos como lidar com as próprias violências extras que acontecem dentro de casa. A família precisa ser um ambiente de proteção, ela não pode ser um ambiente de agressão, né? Então nós precisamos atuar junto com essas famílias e precisamos que essas famílias entendam o papel de proteção dela. Que é o pai, a mãe, o irmão, eles são o exemplo primário de uma criança. Depois nós temos aí a sociedade, e eu gosto muito de citar as escolas. Hoje se preocupa muito em ensinar aquilo que não é papel da escola, ensinar em relação à casa. A escola tem que se preocupar em ensinar a educação sexual, ensinar as leis que nós temos, né? Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos de uma criança, para que essa criança, esse adolescente que vai crescendo aí, vai se desenvolvendo, ele também se empodere. Porque muitas vezes a denúncia não chega também, porque a criança ou o adolescente não sabe o que fazer, né? Então, embora tenha essas campanhas, embora a gente viva falando disso o ano inteiro, essa informação ela tem que chegar àquele que é violado. E ele ou ela precisa também assumir isso aí como responsabilidade sua e dar um basta nessa situação. Como aconteceu no caso que eu falei, né, do distrito. Foi a própria criança quem quis fazer esse movimento, né? Quando esse movimento é feito a partir da escola, a partir da família, a partir dos entes de proteção,
chega muito mais fácil ao setor público, chega muito mais fácil lá no judiciário, chega muito mais fácil nas polícias, fica mais fácil coibir o crime e trabalhar para que isso não aconteça, né? E aí eu venho para o setor público, né? Falei da família, falei da sociedade, também falo do setor público. Nós, enquanto setor público, né, e aí eu falo da minha prefeitura, falo da gente, a gente precisa se gabaritar melhor, sabe? A gente precisa desenvolver mais, a gente precisa se capacitar o tempo todo. São casos que é difícil para a gente dizer assim, qual é o mais terrível, porque todo dia é um caso horrível, né? Quando a gente fala dessas questões de violência. Então a gente precisa se capacitar mais. Lá no CREAS a gente, né, senta para discutir os casos uma vez por semana, mas a gente vê que não é o suficiente. A gente precisa fazer com que essa rede de proteção, que envolve aí judiciário, segurança pública, o próprio sistema de garantias lá do CREAS, do CRAS, conselho tutelar, se envolva mais com esse processo. Tem uma coisa que aconteceu na pandemia, a doutora Flávia, da 4ª Promotoria, ela auxiliou a gente nesse processo, foi muito bacana, que enquanto a gente não podia fazer visitas, né, o tempo todo, a violência ainda existia. Sim. Então como é que a gente fazia, por exemplo, já que o Tribunal de Justiça estava fechado? A gente se reunia num ambiente online. Eram reuniões muito produtivas, coisa de 2 horas, a gente debatia 4, 5, 10 casos ao mesmo tempo e chegava para a semana e falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fluía melhor. Coisa que às vezes, quando tinha as reuniões presenciais, a gente dava tempo de discutir 2 casos, porque quando se junta muita gente, cada um quer falar um pouquinho, e aí a coisa não se torna tão produtiva. Então a gente tem que usar as ferramentas digitais que a gente tem, não só para divulgar a existência do crime, mas também para facilitar o nosso trabalho. Então hoje a gente precisa de amadurecimento. Se hoje existe uma rede de proteção, a gente precisa amadurecer essa rede de proteção e fazer com que ela funcione com mais fluidez, com mais eficácia, que é o que falta. Às vezes eu tenho lá 10, 15, 20 casos que eu não consigo fazer uma visita, né? Eu preciso dar conta disso aí, mas eu preciso trabalhar os outros que eu já fiz visita também. Então, para a gente finalizar, vamos divulgar os canais de denúncia, como essas pessoas que estão assistindo aí têm conhecimento de casos, ou também são vítimas, talvez, como que elas podem denunciar? No caso, os canais de denúncia, primeiro, pode ser feito junto ao CREAS, ao CRAS, né? Na própria área da saúde também, Conselho Tutelar, Ministério Público, né, a Polícia Civil. Então os canais são variados. O que é preciso é que as pessoas, né, sejam informadas, como o Jonathan disse. Muitas vezes a vítima, ou a testemunha, alguém que conhece, não sabe como proceder, não sabe por onde começar. Então é muito importante que conheçam, né, que existem os órgãos socioassistenciais, a Polícia Civil, né, o Ministério Público, que seja assim, a fim de que possa apurar, né, fazer uma apuração dessas denúncias. Então a mensagem é que é preciso denunciar. Exatamente. Aí, um canal de denúncia muito interessante é o Disque 100. Disque 100, a 100, pessoa liga, ela não precisa nem se identificar, né? E aí ela pode citar, o importante, e aí a gente complementa, o importante é que você tenha o nome da vítima, o nome, né, da pessoa identificada como a autora do crime, endereço, se for na zona rural, mais elementos possíveis. Se for na zona rural, referência, fazenda, que seja fácil para a gente, né, achar. Tudo. Córrego, tudo isso para a gente conseguir chegar, né? E, né, as denúncias elas chegam e a gente consegue ir atrás, sabe? O Disque 100, por exemplo, envia lá para a promotoria uma cópia, envia para o CREAS, envia para a CRAS, conselho, polícia, distribui para todo mundo e ainda pede retorno para a gente. Então a gente ainda tem que responder. Então é bem bacana esse canal de denúncia. O telefone do CREAS lá, 3329-8098. Telefone dos CRAS, né? São 3 CRAS. Tem o CRAS Esplanada, o CRAS Aparecida e o CRAS Santa Cruz. Pode ligar em qualquer um deles. O mais fácil é o 8100, que é lá no CRAS Esplanada. A partir deles, manda aí para as outras referências. O telefone do Conselho, 3329-8015, né? São canais de denúncia. A própria Polícia Militar, como o doutor falou, a rede de saúde, né, o PSF, eles estão ali preparados para também identificar. Hoje a gente fala muito da escuta protegida da criança.
né? Cada setor tem um profissional para fazer essa escuta e disseminar a informação para que não fique repetindo, né? Isso, a mesma história que acontecia antigamente, de a criança chegar para mim, por exemplo, e relatar. Aí ela tinha que chegar lá no conselho e relatar de novo, depois lá na polícia. Para evitar a retraumatização. Retraumatização. Né? A lei usa o termo revitimização, mas o termo mais adequado é a retraumatização. Voltando o tempo todo na história, Sim, né? Tem que ficar repetindo a história. E isso é nefasto, né? E agora nós temos até um tipo penal, o crime de violência institucional, que foi um tipo penal inserido na lei de abuso de autoridade, justamente por isso, para evitar essas situações, né, de ficar perpetuando a violência. E como aqui o Jonathan fez a menção à escuta protegida, que eu acho pertinente fazer aqui até um adendo, que nós temos uma lei, a Lei 13.341/2017, que é a lei que dispõe sobre o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente e tece considerações sobre a violência. Violência em sentido amplo, física, sexual, psicológica. E nas oitivas, né, aí existem duas técnicas, a escuta especializada, né, como o Jonathan pontuou, e o depoimento especial, o chamado depoimento sem dano. No caso do depoimento sem dano, não é feito diretamente o juiz, Ministério Público, advogados e a vítima ou testemunha, mas sim por intermediação de um técnico, seja psicólogo ou assistente social. E o depoimento sem dano deve observar os protocolos, né, expedidos pelos conselhos respectivos, bem como, no âmbito judicial, pelo Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Esse protocolo está disponível na página do CNJ e existem procedimentos. E começa com o acolhimento, né, da pessoa do depoente. Depois tem o rapport, em que o técnico fará inquirições sobre assuntos variados. Vai falar sobre o tempo, se está calor, se está frio, né? Pergunta sobre a vida, a escola, o que faz da vida, para deixar a vítima ou testemunha numa posição mais confortável. Depois inicia-se o relato sobre a violência. Aí, findo a colheita pelo técnico, aí o juiz passa a palavra para o Ministério Público e a defesa, que podem formular perguntas, mas a pergunta não é direta, e sim é feita por blocos. Aí essas perguntas são repassadas para o técnico, e o técnico faz a inquirição, sempre observando essas técnicas, né, esses protocolos. É muito interessante porque justamente evita causar mais danos à vítima, né, e principalmente para evitar a retraumatização. Ainda sobre os canais de atendimento, eu gostaria de divulgar também que dentro do Ministério Público as denúncias podem ser feitas diretamente nas promotorias, na sede da promotoria, que fica aqui dentro do Fórum em Caratinga, no 5º andar, como também pode ser feito de forma online, pela ouvidoria do Ministério Público. Dentro do site do Ministério Público tem um link lá da ouvidoria, onde a pessoa pode fazer denúncia se identificando ou, se preferir, de forma anônima. Só destacando, como o Jonathan salientou, que é relevante que na hora de fazer a denúncia, que pelo menos a vítima seja identificada, para que a gente tenha meio de apurar aquela denúncia. E aí, quando a pessoa faz a denúncia pela ouvidoria do Ministério Público, as providências que vão sendo adotadas pelos promotores, ela vai sendo comunicada por e-mail. Se for instaurado procedimento, qual que é o número do procedimento para a pessoa poder acompanhar. E quando a gente recebe essas denúncias, a gente já remete para a Polícia Civil, para que seja instaurado um inquérito policial, já remete para os órgãos de apoio, se precisar encaminhar para o CRAS, encaminhar para o CREAS, e já adota diversas providências. Então pode ser feita a denúncia tanto diretamente no Ministério Público, como por meio da ouvidoria, que é uma forma, vamos dizer assim, de facilitar o acesso ali aos canais de denúncia. E salientando também, dentro do que foi falado aqui, que eu queria só pontuar, a importância das escolas, principalmente nos casos em que há uma omissão familiar
na questão de denunciar o abuso que está acontecendo. Porque a criança e o adolescente, quando ele passa a ser vítima de abuso, ele passa a mudar o comportamento dele. E quem nota isso são os professores, a diretora da escola, é o desenho que você mencionou, é a queda do rendimento. A pessoa era uma criança assim, espontânea, ela está retida, ela está tímida. O que está acontecendo, né? E aí quando a escola faz essa busca ali para entender o que está acontecendo, isso já é uma forma de denunciar, porque aí a escola vai comunicar às autoridades o que tem que ser feito. Só citando um exemplo, aqui em Caratinga a gente teve um caso muito relevante que eu pude atuar diretamente, em que a Polícia Militar estava dando uma palestra acerca de abuso sexual numa escola. E aí ao final da palestra, uma aluna, uma adolescente, foi até ele e falou: olha, está acontecendo isso comigo. E isso parece com o que você está falando. E a partir dali foi desencadeado, acionaram o conselho tutelar, ela foi ouvida e de fato estava acontecendo uma situação de abuso sexual. E aí foi feita a apuração e iniciada a ação penal contra o ofensor, mas que iniciou ali no ambiente escolar, conscientizando, e aliás se sentiu à vontade para relatar ao professor, ao diretor, ao policial que estava ali a questão da denúncia. Então, só para salientar essa participação da sociedade no geral, né? A escola, o vizinho que percebe que tem algo diferente, denuncie, porque é preciso quebrar o ciclo da violência. Então é isso, vamos quebrar esse silêncio. Acho que essa que é a mensagem que nós deixamos. Agradeço a participação de vocês conosco. Também agradeço o convite. Obrigado. Agradeço também o convite e só saliento novamente, o Ministério Público está de portas abertas para receber as vítimas e quem precisar para combater aí essa forma de violência. Só complementando, agradecer o convite, também agradecer a imprensa pela parceria que é feita, né? Porque a imprensa exerce uma função social que é justamente a divulgação para a população. Sem isso, o trabalho do Poder Judiciário, Ministério Público, da rede seria bem mais dificultado. Eu também quero agradecer e colocar a nossa equipe lá à disposição, inclusive para palestra nas escolas ou em qualquer instituição que for necessário. Pouca gente sabe, mas todo ano a gente faz palestra nas escolas. E toda vez que a gente faz palestra na escola acontece uma cena como essa, né? Tem sempre um aluno ou alguém que nos chama depois: olha, está acontecendo alguma coisa de errado. E aí a gente consegue atuar. Tá? Então, obrigada a todos pela participação. Você que está nos assistindo, este foi o Rotina e Debate de hoje. Continue conosco em nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube do Diário de Caratinga. Também estamos nas demais plataformas digitais, pelo Instagram, @Diário de Caratinga Oficial, a página do Facebook e também, é claro, no impresso todos os dias aqui da cidade de Caratinga. Continue nos acompanhando. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could